Fala galera, beleza? É um prazer estar aqui de novo, fazendo parte do congresso online de trekking da Gear Tips, segunda edição. A primeira edição foi um arraso e muito legal estar podendo dividir com vocês de novo um pouquinho de conhecimento aí relacionado à aventura. Meu nome é Murilo Bazei, sou proprietário da loja de equipamentos e vestuário Galdéria Adventure, que fica em Gramado, aqui, Rio Grande do Sul, e também do acampamento base, onde a gente realiza alguns cursos e algumas expedições, né, tanto no Brasil quanto fora. Quem tiver interesse, eu já peço para seguir as nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram, Galdéria Adventure e acampamento base. A temática que eu vou trazer hoje é o plano de viagem. Bora ver? O Travelogers é uma rede social para viajantes onde você pode registrar detalhadamente suas aventuras e compartilhar nas redes sociais, escolher o tipo de hospedagem para o seu destino e muito mais. E o melhor de tudo, o Travelogers é gratuita sem anúncios. Travelogers, viaje, compartilhe, colabore. O plano de viagem é a ferramenta, uma das principais ferramentas que o bom aventureiro deve ter, né? Possuir e saber fazer. Ele vai servir tanto para um resgate, numa questão de emergência, mas principalmente para te saber o que tu é capaz de fazer, baseado já no teu background, né, no que tu já fez, né? Então a gente vai trabalhar com essas informações a fim de ter uma aventura super segura e também poder deixar avisado em casa, ou se precisar alguma equipe de remoção, como eu falei antes, né, o pessoal vai poder ter acesso ao meu dia a dia. Tudo bem que ele pode variar de um dia para o outro, né, devido a alguma mudança, mas no geral ele é um escopo de como é que vai seguir a aventura. O plano de viagem ele é uma coisa um pouco mais avançada, porque eu estou assumindo que quem está querendo fazer um plano de viagem já tem um conhecimento prévio, uma orientação com carta topográfica e bússola, tá? Se não tem esse conhecimento prévio, pode usar inclusive o Google Earth, mas aqui no geral eu vou estar tratando de distâncias, altitude, ganha, perdida, partindo da carta topográfica. Então, o plano de viagem, a gente vai ter que ter, pelo menos, aqui uma versão um pouquinho mais enxuta, pelo menos esses tópicos, tá? Que vai ser os objetivos, que podem ser individual ou do grupo, depende do tamanho da trip, do tamanho e número de pessoas. A origem, que é onde eu tô, e o destino, que é para onde eu quero ir. E isso eu tô falando do plano de viagem do dia, né? Ou seja, se eu tô fazendo um trekking de 10 dias, eu vou fazer um plano de viagem para cada dia. E eu posso ter um maior para deixar em casa, enfim, para meus pais, minha esposa, um completo dos 10 dias, tá? Mas eu como um bom expedicionário, tendo esse bom hábito, vou fazer um por dia. Então eu vou ter o destino do dia, a distância total do dia também, o tempo estimado de partida, que é a hora que eu quero sair, e o tempo estimado de chegada. Aí eu já estou contando breaks para lanche, descanso, algum tempinho para fotografia, né? A altitude ganha e perdida. Vou quebrar a rota em pernas, né? Não vai ser, vou sair daqui hoje e vou chegar no meu acampamento. Mas nesse meio eu posso fazer um zigue-zague, eu posso ter alguns riscos eminentes, né? E isso eu vou desmembrar, a gente vai começar a falar logo em seguidinha. Então eu vou ter essa distância do dia, ela vai ser quebrada em vários setores. Logo vai fazer sentido. E aí eu vou ter os perigos, que podem ser objetivos ou subjetivos, né? Um acampamento alternativo e as notas relevantes, que aí pode ser o seguinte: hoje eu acordei indisposto, comi alguma coisa que me fez mal ontem, pode ser que isso vai dar algum problema, né? Eu tive uma lesão muscular, o clima está diferente, né, em relação a tempo, a chuva e vento, enfim. Então vamos dar uma olhadinha agora aí na carta topográfica. Eu vou usar como base essa carta topográfica de São Francisco de Paula, cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul, tá? Então vamos estimar, vamos imaginar, aqui é uma represa, né? Vamos imaginar que eu estou aqui na borda da represa, na barragem do Salto. E o meu objetivo vai ser chegar nessa rodovia, nessa estrada aqui vicinal. Tá? Aqui vermelhinho aqui no canto. Como eu falei para vocês, não faz mal se vocês forem usar Google Earth, o mesmo se aplica, né? Então eu vou plotar aqui, já posso usar inclusive essas funções da minha bússola, que é o meu ponto A,
de partida. E o meu acampamento, eu vou usar esse triângulo aqui, vai ser aqui onde eu quero dormir, porque ali eu posso sair de carro, né? Todo lado da estrada. Quais vão ser os meus objetivos? Vão ser chegar o grupo todo unido, né? São coisas também mais teoricamente simples, né? Grupo unido eu digo tanto emocionalmente quanto fisicamente. Vai ser a segurança do grupo. Vai ser segurança. Tem uma galera que tem técnica de canyonismo, a gente então quer empregar uma travessia de rio. Então vamos botar uma travessia de rio. Enfim, e aí vai, né? A minha origem, eu vou ter que situar ela, então eu vou poder usar como referência a barragem do Salto, que é o nome dessa barragem, né? Logo após o muro da represa, né? Que vai ficar na parte noroeste da carta topográfica de São Francisco de Paula, tá? Então vai ser a origem, barragem do Salto, noroeste da carta de São Francisco. A informação, ela tem que ser entregue da melhor maneira possível para a pessoa que vai estar recebendo ela, tá? Então eu tenho que ter certeza que, por exemplo, se minha mãe pegar isso aqui, ela vai conseguir entender ou passar essa informação para quem caiba a tal responsabilidade, tá? O meu destino, ele vai ser a oeste. Se eu estou aqui, eu vim para cá, vai ser oeste. A oeste, aí agora eu vou dar mais ou menos a distância, tá? Aí em linha reta, por isso que eu comentei antes que seria legal que o pessoal já tivesse conhecimento, se for no Google Earth é só puxar a régua. Em linha reta, essa é uma carta topográfica com escala de 1 para 50 mil, ou seja, cada 1 centímetro tem 500 metros, tá? Então eu posso pegar a minha bússola aqui que vai ter o escalímetro, aqui é em centímetros, ou eu posso medir com uma cordinha e botar do lado da régua, ou nesse caso eu posso vir direto com a bússola. Em linha reta até aqui deu 12, 13, 14, 15 centímetros, tá? 15 centímetros a gente vai ter 7,5 km. Então meu destino vai estar a 7,5 km oeste. E ele está em linha reta oeste, né? Esse aqui eu tenho norte, a carta topográfica, o topo de mapas apontam para o norte, para baixo ao sul, esquerda oeste, direita leste, tá? Então eu vou ter aqui 7,5 km oeste. Agora, para eu saber a distância total, eu tenho que entender um pouco mais das curvas de nível, né? Como é que isso aí vai funcionar. Para eu ter a distância total, eu tenho que ter esse conhecimento prévio, né? E aí, nos meus objetivos, eu queria segurança e travessia de rio, né? Manter o grupo unido, ou seja, não é uma prova, não é uma maratona, né? Quero manter a galera junto. Então, como é que eu vou fazer aqui? O meu ponto de partida é esse. Eu quero chegar aqui. Eu quero escolher uma cota, né, de curva de nível e tentar manter ela, né? Em algum momento eu vou atravessar esse rio, porque essa galera do canyonismo aí pediu para nós fazer isso, né? Obviamente estou usando um exemplo, né? E aí aqui eu vou ter uma noção de qual a quilometragem que eu vou fazer. E logo eu já vou ter uma noção de altitude, ganha e perdida, tá? Então digamos que eu estou saindo daqui e a primeira perna eu vou tracejá-la reta. Vamos ver aqui.
eu vou querer chegar até aqui, tá? Na margem sul do rio Santa Cruz. Santa Cruz está me dizendo aqui, que é o nome desse rio, tá? Todas as informações estão na carta. Então aqui vai ser minha primeira perna. Eu falei que a gente ia quebrar a rota em perna. Depois eu vou atravessar o rio, porque aqui eu vi que é uma região que o espaçamento entre as curvas de nível está maior, ou seja, eu vou ter menos peral. Aqui já é uma região possivelmente quase um canyon, aqui uma ravina, né? E aqui é uma região mais tranquila. Então eu vou aproveitar para tentar achar um lugar para fazer a travessia de rio aqui, cruzar, manter e aqui fazer a travessia de novo, tá? Aí olha só, aqui do meu ponto de partida até a final da primeira perna, eu consigo manter um gradiente, né, uma mesma curva de nível, seguindo a margem sul do rio Santa Cruz, né? E aqui eu posso dar uma pequena subida e acompanhar essa drenagem que vai desaguar ali no rio Santa Cruz novamente, tá? Cruzo o rio aqui, sigo por essa mesma cota de curva de nível, ou seja, sem ter ganho de elevação, num lugar que pela carta está dizendo que é bem tranquilo, que é plano. A distância entre uma curva de nível e outra numa carta como essa, de escala de 1 para 50.000, a de São Francisco de Paula, é 20 metros, tá? Então eu chego aqui, eu vou conseguir subir por essa crista, que é um ganho de elevação mais leve. Olha a distância daqui para cá, isso aqui dá mais de 1 centímetro, ou seja, eu caminho mais de 500 metros de distância para subir 20 metros de altura, né? Para chegar no final do dia do meu acampamento. Aqui também eu posso ter o meu acampamento alternativo. Eu já vou marcar aqui porque a gente está ainda falando de rota. E por que eu vou marcar ele aqui? Porque eu tenho acesso à água e parece ser um terreno super plano, super flat. Então agora eu vou começar a brincar, vou tirar a distância que eu quero ter, né? Desde daqui, passando por tudo, passando pelo rio, aqui eu realmente vou fazer, né? Não a distância em linha reta. Eu vou usar o cordão da bússola, vou botar aqui então no muro da barragem do Salto, que é onde eu vou começar. Vou seguindo as curvas de nível das quais eu quero me manter. Deixa eu só ficar de olho onde é que eu queria subir nela. Chegando aqui eu ia seguir essa drenagem, esse riozinho. Aqui é a primeira perna, vou atravessar. Segunda perna, vou cruzar de volta o rio e vou subir essa crista. E essa crista eu vou subir basicamente em linha reta. Essa aqui é a distância que eu vou percorrer. Agora aqui eu vou usar o regulador do cordão da bússola para deixar marcado eu não perder essa medida. Pronto. Vou só passar essa aqui também. Essa é a distância que eu vou fazer. Eu posso medir isso aqui em centímetros ou usar os grids da carta topográfica, né? Cada grid, cada quadrícula tem 4 centímetros por 4 centímetros, né? Ou seja, 2 km por 2 km nessa carta, que a escala é 1 para 50.000. Então se eu botar aqui e vir até aqui, ó, 2 km, 4, 6, 8, 8 aqui mais 3 centímetros, 9,5 km é a distância total. 9,5 km. Após eu ter a distância total, eu vou ter que quebrar a rota em pernas, né? Então agora eu quero saber quantos quilômetros eu vou ter do início até a minha finalização da primeira perna, qual que é a altitude, tá? E por que eu decidi que essa perna fosse quebrada aqui, né? E não aqui ou lá, enfim. A gente quebra a rota em pernas quando a gente tem um risco iminente, nesse caso é o rio, tá? Ou a gente tem uma mudança brusca de direção. Eu estou indo noroeste e quebrei nordeste. Isso seria uma quebra de perna. Ou eu vou ter
uma longa distância em linha reta, mas eu quero checar lá no meio se eu estou indo em linha reta, então eu também posso quebrar ela nesse tipo de caso, tá? Mas a gente não quer ficar quebrando para cada, dobrei aqui, quebrei uma perna, outra perna, outra perna, outra perna. Não, quando a gente tem uma mudança significativa, tá? Então aqui o meu critério, ele foi mais ou menos seguir a mesma curva de nível, nós já vamos tirar a altitude disso, para eu chegar no final da primeira perna, onde eu tenho esse risco iminente, que é a travessia de rio, a gente vai ter que parar e analisar. Eu cruzo o rio, sigo a margem do rio como corrimão, né, a margem norte do rio Santa Cruz como corrimão, não tem como me perder aqui porque eu estou com o rio do meu lado, então não tem também uma quebrada de perna para eu ter que checar, e quebro a perna de novo aqui porque eu vou atravessar de novo o rio, ou seja, outro risco iminente. E aqui eu escolhi subir por essa crista em linha reta, então vão ser 3 pernas, tá? Uma ponto A, ponto B, 2 do B para o C e a C para o D, tá? Então, 1, 2, 3. Agora eu vou passar informações de cada uma delas. Eu tenho que saber qual que é a altimetria da perna A, da perna 1, aliás, da perna 2, da perna 3, a distância, e é isso que eu vou fazer agora. Então eu faço o mesmo procedimento de antes. Eu poderia ter feito de uma vez só, quando eu fosse tirar a distância total, já ter anotado, mas para mostrar para vocês eu vou fazer agora de novo, tá? Eu começo aqui, eu vou seguir essas curvas de nível para manter a mesma altitude em relação ao nível do mar, para não precisar ficar subindo e descendo. Eu quero manter na cota dos 750 metros, que é onde está essa linha, essa curva de nível auxiliar, que é a pontilhada. Essa altitude quem está me fornecendo é a carta topográfica. E no meio desses dois cumes, representado por um X e um número, eu vou subir até encontrar a drenagem. Então jogo, tem um cume aqui e outro cume lá. Encontro a drenagem e sigo basicamente em linha reta. Aqui vai dar 2, 4, 6 km, 5,5 km. Então a primeira perna ela vai ter 5,5 km. O meu ganho ou perca de altitude, vamos conferir. Aqui é 800, 750, 740. 720 metros eu vou partir. Quando eu chegar na curva auxiliar, eu vou estar a 750. Então eu tive um ganho de 30 metros. Chegando aqui, eu continuo, atravesso nesse passo que não chega a ter uma altitude superior a 20 metros, ou seja, ele não aparece mais uma curva de nível aqui no meio dessas duas auxiliares que são as pontilhadas. E eu começo a descer. Então aqui tem 50, 40, 20, 720, 700 metros na beira do rio. Eu tenho um ganho de 20 metros de altura na saída e depois eu baixo 50. Então, ganho, vou anotar tudo aqui. Ganho geral 20 metros e perca 50. Beleza. Aí eu tenho que botar a direção geral da minha primeira perna também, né? Então vamos lá, só para vocês entenderem. Norte, sul, leste é direita e oeste esquerda. Se eu estou seguindo, vou botar as linhas de norte da carta topográfica com a bússola, né? Pode quanto que ela está orientada, era só eu girar aqui. Agora eu estou orientando, eu não estou pondo declinação magnética, não quero ser tão precioso nessa pequena ilustração. Então se a minha direção, eu vou sair daqui e ir para lá, eu estou indo noroeste, não tem erro, né? Estou indo entre o norte e o oeste, noroeste. Então a minha direção geral é noroeste. Aí eu já anoto aqui também. N, noroeste. Beleza? O mesmo eu vou fazer com a segunda perna.
que ela é uma perna basicamente oeste, né? Porque eu vou sair daqui para ir para cá, perdão, daqui para ir para cá. Então vai ser basicamente oeste, ela tem um pouquinho de inclinação, oeste seria assim, né? Então já daria para usar os subcolaterais, né? Os pontos, que também acho que já complica um pouquinho, mas vamos usar como oeste, uma variação oeste, direção geral oeste, com 2 centímetros, 1 quilômetro de caminhada. Então, vou anotar tudo aqui. 1 km oeste, sem ganho de altitude, que eu vou manter tudo nessa mesma curva de nível, nessa mesma cota. Até vou botar aqui, sem ganho, para isso eu ficar atento também. Sem ganho de altitude. Bom, eu vou ter a travessia de rio e é por isso que eu deixei uma linha em branco entre a 1 e a 2 e a 2 e a 3, que eu vou falar sobre ela em seguida, tá? E aí eu vou terminar, vou indo para a última perna aqui, e aí sim, ó, vamos ver, vai ser uma linha reta pela crista, como eu já falei, vai dar 5 centímetros, 5 centímetros isso vai dar 2,5 km, 2,5 km, tomando nota de tudo. A direção vai ser sudoeste, né? O sul tá para baixo, oeste, então sudoeste nessa direção, como a bússola está apontando aqui, né? A régua da bússola, sudoeste. E aí sim eu vou ter um ganho considerável de altitude. Aqui na beira do rio tá me dando, a curva mestra está dizendo 700 metros, ó, bem aqui, 700 metros. Então 700, tem a curva auxiliar que vai me dizer que é 50, a outra mestra que é mais 100, mas eu vou contar com vocês. 700 cada curva com 20 metros, então 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, e eu mantenho a dos 860 e chego onde eu quero, ó. Então o meu objetivo tá com 160 metros de ganho de onde eu vou sair da última perna. Perdão, 160 metros de ganho. 160 metros de ganho. Então o ganho de altitude ele vai me dar uma informação muito pertinente, tá? Em geral, para cada 300 metros de ganho de elevação, eu acrescento 1 hora no meu tempo de deslocamento, tá? Aí, então agora nós vamos começar a trabalhar com referência. A primeira rota eu vou caminhar 5,5 km, a segunda 1 km e a terceira mais 2,5 a 3, tá? Quanto é que isso representa em tempo? Em geral, uma medida nossa, né, das escolas onde eu tomei curso, dos cursos que a gente dá, 3,2 km por hora em trilha, né, se tem uma trilha aberta. Se não tem trilha aberta, metade do tempo. Então 1,6 km se for mata, né, sem trilha, quilômetros por hora. E aí eu tenho ganho de elevação que eu vou acrescentar. Como aqui foram 160 metros, se 300 metros eu acrescento 1 hora, 160 metros vamos botar meia hora a mais de caminhada, tá? Então isso tudo vai me ajudar a ter uma noção do tempo estimado de chegada da minha expedição, do meu dia de expedição. Então beleza, aqui a primeira perna que eu tenho um ganho de 20 metros eu não vou chegar a mensurar porque vai ser pouquíssimos minutos, tá? Mas a gente já começa a chegar a 50 metros, 100 metros, a gente já tem que levar em consideração. O próximo ponto, eu ainda não estou mexendo com isso porque eu vou trazer os assuntos depois, que é o tempo estimado de partida e o tempo estimado de chegada. A altitude ganha e aí eu quero botar a altitude total. Na primeira perna eu ganhei 20 metros, na última eu ganhei 160. Então a altitude total ganha. Aí eu posso simbolizar com mais.
aqui está um pouco ruim de escrever, mas vai dar 180 metros. E perca de 20 metros. Aliás, 50 metros que é na primeira perna. Ok? A rota foi quebrada em 3 pernas. A primeira perna é 5,5 a 6 quilômetros noroeste. A segunda, 1 km oeste. E a terceira, 2,5 a 3, então vou botar 2,5 km a sudoeste. Ok? A minha distância total, eu já tenho que ela é 9,5 km. O destino, ele fica a 7,5 km, linha reta oeste. A origem é o muro da barragem do Salto. E os objetivos, aquilo que eu falei, né? Aí é de cada um, individual ou do grupo, tá? Que é segurança, a travessia de rio, etc. Não vou botar aí agora, que não é nesse caso, não é pertinente. Então, beleza. Ainda não mexi com o tempo estimado de partida nem o tempo estimado de chegada. A rota em pernas eu já quebrei. Perigos. Meus perigos certos que eu vou encontrar. Deixa eu ajeitar aqui. Nesse caso, eu posso ter animais, posso ter raios, e aí a gente começa a brincar um pouco de objetivo e subjetivo. O que é o risco objetivo e subjetivo, né? Mas é outra coisa que daria uma conversa super longa. Subjetivos são aqueles que não são palpáveis, né? Eu posso ter algum risco emocional, uma discórdia no grupo, ou algo que possa, algum objetivo que possa desencadear um subjetivo. Mas assim, para mim é eminente, a travessia do rio. Travessia do rio. A condição climática, ela é importante, mas um dia que nem hoje, assim, aqui, tá tranquilo, não iria considerar, mas quero estar preparado para tudo. Essa rota, ela tem pouco desnível, então eu escolhi uma rota super light, não tem ravina, não tem canyon para cruzar nem nada. Então, para mim, a travessia de rio seria o risco mais latente que eu queria encontrar nessa travessia. O acampamento alternativo, quando eu fiz a rota quebrada em pernas, da segunda para a terceira já foi escolhido, né? Ele vai ficar entre a transição da primeira para a segunda perna, na margem norte do rio Santa Cruz, né? E as notas relevantes é o que eu quero, aquilo que eu comentei para vocês. Tem alguém do grupo que acordou indisposto, teve uma torção ontem. O próprio ritmo que se teve no dia anterior viu que a gente tem que tentar mudar para hoje. Aí tu tem que começar a brincar com a tua altitude que tu ganhou, que tu perdeu ontem. Enfim, é uma coisa que tu vai ter que adaptar. Mas tem que ter, são detalhes. Aqui sim eu posso criar um risco subjetivo, entendeu? Eu vou omitir algo que pode se tornar um risco de fato, né? Então a nota relevante, ela também é super pertinente. Beleza. Agora, com isso, eu vou começar a brincar com o nosso tempo de partida e o tempo de chegada. Tempo de partida, eu quero conversar com o grupo que hora que a gente acha que está pronto para partir. Ah, parece besteira. Mas daí, em geral, a galera lança um desafio utópico. Ah, cara, 5h30 da manhã tá todo mundo pronto. E aí acorda, e aí faz café, e aí vai arrumar as coisas, aí já é 6 horas, aí tem que desmontar acampamento, já é 6h30, aí quer esperar secar uma coisa, 7 horas. Ou seja, tem que ser coerentes.
Não adianta sonhar com um horário de partida, porque daí tu já começa o teu plano de viagem quebrado, né? Então, sei lá, eu preciso meia hora para tomar café, mais meia hora para limpar as coisas, mais meia hora para guardar a barraca, mais meia hora para empacotar a mochila. Nessa brincadeira foi 2 horas, ainda sendo bem pontual. Então, se eu quero sair às 8, eu considerei isso, eu quero acordar às 6, né? Então o teu tempo, vamos supor que amanhã a gente vai fazer isso aqui, o tempo estimado de partida vai ser às 6 da manhã. Às 6h. Então beleza, para eu ter uma noção do tempo estimado de chegada, eu começo a usar essas regrinhas que eu trouxe. Eu quebrei a minha rota em Pernas, eu vou ter 2 travessias de rio, eu sei quanto que eu vou deslocar, eu sei a altitude que eu vou ganhar, né? Agora eu começo a ter uma relação palpável do tempo estimado de chegada. Então bora. A primeira perna, 5,5 km. Ela não vai ser por trilho já existente, né? Eu vou caminhar por uma trilha que eu decidi fazer pela carta topográfica. Então eu sei que meu ponto de partida de cálculo é 1,6 km. Eu estou sendo conservador, pode ser que eu seja mais rápido que isso, né? Mas a gente não vai botar fora isso. Eu quero ser conservador, quero ter uma margem de segurança. Então vamos lá. Vai ser 1,6 vezes 3 vai dar 4,8. Então vezes 4 vai dar 3 horas e meia a primeira perna, tá? 3 horas e meia. Então já posso anotar aqui 3,5H. A segunda vai ser 1 km só, então vai dar um pouco menos de 1 hora, né? A segunda perna, se é 1,6 km por hora, vai dar basicamente uns 35 a 40 minutos. Então eu vou botar 0,35 minutos. E a última, que é 2,5 km, porém eu tenho aquele ganho de 160 metros de altitude. Eu vou caminhar isso em 2 horas, né? 1 hora 1,6 km, então 2,5 km, 2 horas, e vou botar 20 minutos a mais por causa da subida. Então 2 horas e 20. Ou seja, ao total só de caminhada aqui eu tenho 5 horas, aqui 5 horas e 50, mais 35 minutos, 6 horas e 25 ao total. 6 e 25 só de caminhada. Se eu tenho 6 horas e 25 só de caminhada, eu tenho 2 travessias de rio. Estou considerando que eu estou com um grupo pequeno. Se eu estou com um grupo grande, altera muito, né? Então, em geral, vamos botar que a gente está caminhando em 6 pessoas. Se tivesse um grupo maior, seria legal dividir em 2. Até por uma questão de Live No Trace, foi o que eu falei na outra edição do congresso, né? E uma série de outros fatores de segurança, desempenho, a própria relacionamento do grupo, né? Etc. Então, beleza. Tô considerando um grupo de 6 pessoas, é cabível, é realístico trabalhar com esse tempo de horário. Se a gente vai ter mais pessoas, começa a diminuir, por isso é bom dividir. E aí tem que ter 2 pessoas nessa liderança fazendo o mesmo tipo de plano de viagem. Mas beleza, 6 horas e 25 de caminhada, 2 travessias de rio. Eu quero pôr, para ter uma margem segura de análise de rio, qual método a gente vai usar, se vai ser o Air Método, se vai ser o neozelandês, se vai ser o tripé solo, enfim. Eu quero botar pelo menos 1 hora para a travessia desse rio, tá? Lembrando que eu não sou obrigado a atravessar ele. Isso aqui eu estou sendo enfático só porque eu quis ter uma quebra de perna no nosso plano de viagem que fosse um risco iminente. Então eu tenho 2 travessias de rio. Uma eu vou indo para a margem norte, a outra eu volto da margem norte para a margem sul. Eu vou botar mais 2 horas de travessia de rio. 2 horas de travessia de rio. Então a gente quer almoçar e quer ter alguns lanches. Então vamos considerar um break de meia hora para almoço e mais 2 breaks de 15 minutos, né?
um de manhã, outro de tarde, sei lá. Enfim, na primeira metade do dia e na segunda metade do dia. De 15 minutos para comer um snack, passar protetor, né? A água a gente pode ir tomando durante a caminhada. Então nós temos mais 1 hora de parada. Ou mais 1 hora de parada. E aí, a gente não está considerando pausa fotográfica nem nada. Então só aqui brincando eu já tenho 9 horas e meia de expedição. 9,5, né? 9 horas e meia de expedição. Agora eu consigo ter uma noção de quando vai ser o meu tempo estimado de chegada, né? Em virtude disso. Antes de eu ter um plano de viagem, eu estou achando, eu estou chutando, estou imaginando. E é por isso que muitas remoções são realizadas por falta de um plano de viagem teoricamente simples como esse, porém com informações super pertinentes. Então se eu vou sair às 6 da manhã, vamos lá, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Às 3h30 da tarde eu estou chegando no meu acampamento de destino. Então eu boto aqui às 15h30 eu estou chegando no meu destino. Então tá aqui o plano de viagem, né, com todas as informações super pertinentes sobre a tua expedição. Esse plano, então, repetindo, ele é diário, tu pode ter um geral, porém, se houve alguma alteração, tu precisou usar o acampamento alternativo, vai mudar todos os teus outros dias, né? E aí é legal tu ter um meio de comunicação, se tu tiver que passar esse plano de viagem para alguém, né? Que está te observando de casa, ou de uma base, de um QG, né? Ou seja, o exercício que eu quero que vocês tenham a partir dessa palestra, dessa pequena aula, é fazer esse plano para o dia a dia da sua atividade. Se tu começou a fazer a tua trip e perdeu o papel que tu escreveu, mas tu tem isso na cabeça, já é o que a gente precisava, tá? E ter passado isso para alguém que está te acompanhando de fora, né? O tempo estimado de partida aqui ficou 6 da manhã, porque eu estava falando aquela hora como exemplo. Eu acho um pouco cedo para ser assim consciente. Agora, se é ataque de cume, montanha, etc, a gente vai ter uma longa jornada, pode ser que seja até antes, tá? Mas aí tu brinca com o tempo estimado de chegada também, né? Então sejam criteriosos em medir certinho a altitude, né? A ganha, a perdida, ter esse cálculo de a cada 300 metros de ganho mais 1 hora de caminhada. E que em campo aberto a gente caminha 3,2 km por hora e trilha fechada, mato fechado, 1,6 km por hora. A gente derruba pela metade, quebra no meio, ok? Então beleza. Eu realmente espero que essas informações sejam úteis para vocês, que vocês consigam utilizar elas nas suas próximas expedições. Deixa aqui meu contato, Murilo Bazei, Facebook, Instagram, precisar de e-mail é murilo@bazei.com.br. Agradecimentos ao Gear Tips por proporcionar esse tipo de difusão de conhecimentos com o Brasil inteiro, né? E até quem sabe pessoal de fora do Brasil. Enfim, estou à disposição aí para a gente fazer alguma aventura juntos, ou quem sabe se encontrar em alguns dos nossos cursos, ou até mesmo na loja. Muito obrigado e boas aventuras a todos! O Travelogers é uma rede social para viajantes onde você pode registrar detalhadamente suas aventuras e compartilhar nas redes sociais, escolher o tipo de hospedagem para o seu destino e muito mais. E o melhor de tudo, o Travelogers é gratuito sem anúncios. Travelogers. Viaje, compartilhe, colabore.